Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo. E no dia de hoje falaremos especificamente na área de literatura, ou o que eu preferiria chamar de literatura comparada, porque de algum modo vou falar especificamente da obra do Raul Pompeia, um autor do século XIX, especificamente da obra-prima, do clássico da literatura de Raul Pompeia, que é O Ateneu. E por que nós fizemos essa escolha? Primeiro porque ao falarmos da literatura de Raul Pompeia, e especificamente o Ateneu, nós estamos de algum modo tratando ou apontando para um tema que é bastante relevante nos dias de hoje, destacadamente para vocês alunos de Enem, caso, por exemplo, a prova venha falar sobre o bullying ou as práticas contemporâneas do bullying. De algum modo, a obra de Raul Pompeia já apontava nessa direção, né, do impacto de práticas ligadas ao bullying dentro de um internato, dentro de uma escola para meninos, que era o Ateneu. O Ateneu é uma escola, então repito, um internato para meninos de formação católica, em que o personagem principal é o Sérgio. A obra é toda ela escrita em primeira pessoa, é toda ela uma obra escrita relatando a vivência desse garoto, Sérgio, que foi deixado dentro da escola pelo pai para que ele fosse educado a partir dos 11 anos de idade. No primeiro contato, o encontro parece muito cordial com o diretor da escola, um homem ultraconservador, de índole, de verve, de conduta aristocrática, que é o Aristarco, e o menino é muito bem recebido pela esposa do diretor, cuja casa ficava ao lado do Ateneu, né? Ao lado da escola. A esposa é a Emma, é a única personagem que é tratada por Raul Pompeia, o autor da obra, como uma personagem tranquila, acolhedora, generosa. Os demais personagens são todos masculinos e são personagens duríssimos, que praticam de algum modo, exercem de algum modo práticas de bullying dentro da escola, bullying de diversas formas, depois eu volto a isso. Vale dizer que na época que Raul Pompeia escreveu, e mesmo antes um pouco, já havia muitas críticas da literatura especializada da época, que é a literatura parnasiana, que é a literatura tradicional, que é a literatura do império, a literatura que festejava a rima pela rima, a métrica pela métrica, a forma pela forma, a palavra pela palavra, e cujo grande nome do Brasil era Olavo Bilac. Essa literatura parnasa ou parnasiana via com muito maus olhos, uma certa impaciência, essa juventude vinculada ao realismo, vinculada ao naturalismo, vinculada em dada medida até ao impressionismo. Então nomes como Machado de Assis, nomes como o próprio Raul Pompeia, não eram bem vistos, não eram muito bem-vindos naquele circuito acadêmico. No caso de Raul Pompeia, agravado pelo fato dele fazer críticas severas, não só à literatura do Parnaso, mas ele fazer críticas severas ao Império, ao café do Vale do Paraíba, ao fato de que havia uma educação muito conservadora. Nos artigos que ele escreveu de época, do século XIX, Raul Pompeia teceu críticas duras, críticas severas ao Império e era francamente favorável. Diferente de Machado, que nem sempre se expunha muito perante a opinião pública, Raul Pompeia se expunha bastante e dizia ser ardorosamente favorável à proclamação da República, à abolição da escravidão, à instalação de uma conduta filosófica positivista no Brasil, defendia a ordem e o progresso. E pasmem, né? Raul Pompeia trocava cartas, havia correspondências com um certo grau ali de intimidade intelectual com o Floriano Peixoto, que é o Marechal Floriano Peixoto, que veio a ser vice-presidente do Deodoro da Fonseca, e foi um dos homens que articulou a proclamação da República e logo veio a ser presidente do Brasil. Então, esse circuito de amizade, de frequência do Raul Pompeia causava um desconforto muito grande no alto comando, na cúpula do Império Brasileiro. E a literatura conservadora e especializada de época, destacadamente a literatura parnasiana, em que o grande nome é Olavo Bilac, começou a tecer nos jornais de época críticas muito duras à obra de Raul Pompeia, destacadamente o Ateneu, a que nós aludimos aqui antes. No caso, dizendo o quê? Que toda aquela prática dele de falar de uma escola, de internato, em que o menino foi assediado, que a palavra hoje é assédio, né, gente? Que o menino sofreu assédio sexual, que o menino sofreu algum tipo de traumatismo por ser de origem humilde, por ser pobre, que talvez o menino tivesse uma conduta homoafetiva, que talvez o menino fosse homossexual, na época se dizia pederasta, né? Práticas de pederastia. Isso tudo é muito pesado, mas foram críticas que ele sofreu, porque já havia o entendimento de que a obra tinha um teor muito autobiográfico. Então, não bastasse as questões políticas, não bastasse a campanha abolicionista,
não bastasse a campanha republicana feita por ele, não bastasse a crítica que ele fazia ao fato do exército, dos militares estarem de fora do comando do governo brasileiro, que não era uma relação boa entre Pedro de Alcântara e o exército, ser francamente favorável ao processo de ordem e progresso, que veio estar no lema da bandeira, ao crescimento da indústria, ao processo de tomada do poder pelos militares, tudo isso fazia de Raul Pompeia uma figura politicamente muito persona não grata, né? Persona não desejada pelo Império Brasileiro. Mas em que pese todas essas questões de um homem então progressista para o final do século XIX, um homem de seu tempo, né, gente? Filiado ao positivismo, republicanista, abolicionista, defensor da ideia de ordem e progresso, defensor do processo de industrialização do Brasil, severo crítico aos costumes e à moral da aristocracia do Vale do Paraíba. Ele acabou também sendo vítima de uma prática de bullying, que a gente chamaria nos dias de hoje, né? Por ele ter escrito uma obra em que se dizia que, até porque a obra foi escrita em primeira pessoa, o principal personagem, que é o Sérgio, narra o tempo inteiro a obra em primeira pessoa, dizia-se que aquela primeira pessoa era o próprio Raul Pompeia. Então, ele teve que fazer muitas defesas de si próprio, não aguentando, não resistindo a essas pressões todas, pressões destacadamente do próprio meio literário, né, gente? Aqui vale dizer isso. As pessoas mais perversas são aquelas que estão muito próximas da gente, né? É o meio literário que é muito impacientado com Raul Pompeia por ele ser um homem muito progressista, muito à frente e avante do seu próprio tempo, e ter escrito uma obra que faz uma narrativa sobre comportamentos, códigos, uma espécie de crônica de hábitos e costumes da aristocracia brasileira, desses condutos de escolas católicas fechadas e ultraconservadoras. Então ele começou a sofrer críticas, morreu muito jovem, né? Porque nasceu em 1863 e morre com um tiro no peito que ele mesmo promove sobre si, um suicídio, em 1895 na frente da mãe, em condições muito trágicas. Ele se despede, há uma carta muito interessante que ele fala, na verdade, do quanto as pessoas julgam. Então é toda uma discussão sobre julgamento, sobre moralidade, sobre a impaciência dele com essas perseguições privadas, quando ele dizia abertamente que um homem deveria ser avaliado pelas suas ideias, um homem deveria ser avaliado pela sua obra e não por aquilo que ele viveu privadamente. Além de que no final do século XIX, ele, como muitos outros, nem podia ter uma vida privada muito à mostra de ninguém, porque sabia-se de um país ultra conservador. Se há temas que são conservadores até hoje, temas tensos, né, gente, para serem discutidos, como o assédio, por exemplo, né, sobre alienação parental e outros temas que são pesados, né, no meio contemporâneo. Imagine traduzir isso, querer falar disso lá no século XIX. Em falando especificamente do Ateneu, vale dizer que é uma obra que aponta para esse menino que chega aos 11 anos na escola, que pode ser bem recebido no primeiro momento, mas que sofre todo tipo de disfarçatez, todo tipo de censura, todo tipo de bullying que a gente chamaria hoje dentro da escola. Primeiro porque ele é de origem pobre, numa escola internato católica, que a maioria dos garotos era rica, né? Segundo que ele é muito novinho ainda, ele só tem 11 anos, e os garotos tinham idade maior que isso. Terceiro que, além dele ser mais jovem, ele era um tipo franzino, um tipo magro, um tipo dotado de pouco vigor físico. Então ele sofria todo tipo de assédio. E também ele chegou a ouvir do diretor, logo no primeiro encontro praticamente, que ele deveria se proteger. Proteger é a palavra, que ele deveria se proteger dos outros garotos que poderiam importuná-lo. Esse papo de falar sobre importunação é o que você hoje chama de importunação sexual ou assédio, né? Mas que de algum modo o garoto passa por tudo isso. Ele tem que resistir realmente aos ataques sexuais dos outros garotos, ele tem que sobreviver ao preconceito de classe dos garotos ricos e ele ser um garoto pobre, ao preconceito de peso, de corpo, por ele ser magro e os outros garotos serem corpulentos, né? A pressão ou o bullying, de algum modo, pelo fato de que ele é um garoto que tem ideias avançadas num modelo de escola que é ultraconservador, católico e reacionário, pelo fato de que também ele aponta, durante a presença dele na escola, que as prioridades intelectuais dele não eram exatamente aquelas que a escola apresentava, e às vezes até alguma vocação para não concordar com toda a pregação católica dentro da escola. Então, uma leitura acurada de O Ateneu nos faz ver o quanto Raul Pompeia era um homem avançado para seu tempo, e o quanto O Ateneu é uma crítica de costumes, né? É uma grande obra da literatura brasileira, capaz de nos remeter à discussão sobre bullying em pleno século XIX, que hoje, a rigor,
poderíamos levar essa discussão para dentro da discussão de assédio, de importunação, que já são temas que o Raul Pompeia trabalha. Maiores detalhes, minha gente, só lendo mesmo a obra, que é um clássico da literatura brasileira. Lamentável, de fato, que Raul Pompeia tenha falecido tão precocemente, mas o homem, como ele próprio dizia, é a obra. O homem representa e traduz as suas ideias. E no sentido do avanço, do republicanismo, do abolicionismo, da crítica de costumes, da crítica à aristocracia, da crítica ao modelo escravocrata e reacionário brasileiro, talvez Raul Pompeia tenha feito isso mais brilhantemente do que qualquer outro autor da literatura contemporânea. Se você gostou, dá um like, fala com os amigos e eu fico aqui na minha torcida para que você de fato goste. Desde já, então, muitíssimo obrigado.